Quem já viajou de avião sabe muito bem que a bordo de cada aeronave você sempre vai encontrar um grupo de profissionais muito prestativos, muito sorridentes, que vai te receber e te servir um menu que pode ser mais ou menos elaborado, a depender aí de uma série de fatores, como por exemplo a rota que você está fazendo, o trecho, ou ainda a classe que você comprou. Mas de qualquer forma, esse serviço, esse menu do que vai ser servido, vai ter a função de te trazer um pouco mais de conforto e sabor ao longo da viagem. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o serviço de bordo. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira, vocês são muito bem-vindos aqui no Copo e Talher. E hoje a gente vai falar sobre aviação, de uma certa maneira, especificamente sobre serviço de bordo. Vamos puxar aqui um pouco para a questão da comida a bordo. E não tem como falar do serviço de bordo, falar sobre a comida que a gente come a bordo, se a gente não falar primeiro um pouco da história de quem está lá dentro da aeronave para servir essa comida. Então, você sabe como surgiu o comissário de bordo? Ou a aeromoça, que era o termo que era mais usado antigamente? Bom, em 1911, mais ou menos, ali em San Diego, tem sempre que ser em San Diego, né, na Califórnia, um lugar que tem base naval, com porta-aviões e tal, até aquele filme famoso lá dos anos 90, Top Gun, se passa ali, você pode inclusive ir ali visitar alguns locais onde foram feitas filmagens daquele filme. E ali começaram umas viagens com passageiros em hidroaviões. Só que naquela época, o piloto, o comandante daqueles aviões, eles precisavam de assistentes para fazer a ancoragem, a amarração dos aviões, para eles não saírem à deriva aí no mar. E aí tinha esse profissional que era o steward, que fazia isso. Inclusive, steward é o nome de comissário de bordo até hoje em inglês da Inglaterra. Então, na Inglaterra é muito comum um comissário ser chamado de steward e a aeromoça, a comissária, de stewardess. E esse profissional tinha ainda a função de fazer outras coisas, como, por exemplo, o cálculo de peso e balanceamento da aeronave, que parece uma coisa meio antiquada, mas até os anos 90 ainda era responsabilidade de muitos comissários fazer isso, esse cálculo para o avião decolar em segurança, sabendo exatamente onde vai botar carga, quantos passageiros pode levar, etc. Enfim, esse steward era uma função mais técnica, assim. Na década de 30, em 1930, na verdade, uma enfermeira americana, Ellen Church, reivindicou que as empresas aéreas levassem a bordo profissionais da enfermagem, enfermeiras, para cuidar da saúde e bem-estar dos passageiros a bordo. Já que ela não podia virar piloto, por ser mulher naquela época, e ela era uma entusiasta da aviação, ela deu essa sugestão, que foi muito bem recebida pelas companhias aéreas, até porque a mulher naquela época era vista como uma pessoa frágil. E todo mundo tinha um pouco de receio de viajar de avião, era algo perigoso. Então, se uma pessoa frágil trabalhava dentro de uma aeronave, então não devia ser tão perigoso assim. O efeito no marketing foi sensacional. Mas você acha que as companhias aéreas iam querer botar uma pessoa lá dentro só para ser uma enfermeira de plantão? Não. Eles queriam aproveitar que ia ter esse profissional lá dentro e dar alguma outra função que botasse ela para trabalhar efetivamente, tendo ou não necessidade dela atuar ajudando alguém que estivesse passando mal. Então, começaram a fazer serviço de bordo e aí a comida passou também a ser mais uma jogada de marketing, mais um chamariz
para as pessoas viajarem. Com o tempo, cada vez mais as obrigações dos comissários foram aumentando. Eles começaram a ter que, além de ter as noções de primeiros socorros, sabia combater incêndios a bordo, sabia lidar com passageiros violentos, né, agressivos, sabia lidar com situações como, por exemplo, sequestro a bordo, né, situações gravíssimas, sem contar que no caso de um pouso de emergência eles tinham que saber desembarcar os passageiros o mais rápido possível da aeronave, para evitar risco de explosões e as pessoas ainda estarem lá dentro, e saber sobreviver em locais mais desafiadores, né? Se fizer um pouso de emergência na selva, no mar, na neve ou no deserto, esse profissional tinha que saber sobreviver lá e garantir a sobrevivência de todo mundo que tivesse sob sua responsabilidade. Como as responsabilidades e também a carga de trabalho aumentou, só as mulheres já não eram suficientes, precisava ampliar o público que podia ser contratado para essa função. E aí surgiram os comissários masculinos. Mas apesar das diversas funções que um comissário tinha a bordo, provavelmente aquela que realmente marca a profissão é a do serviço de bordo. Já lá nos primórdios, na década de 30 mesmo, quando começou essa questão das flight attendants, né? E ainda nos hidroaviões, né? Por exemplo, Boeing 314 Clipper, que foi o maior, se não o maior, um dos maiores hidroaviões com transporte de passageiro. Eles serviam carnes e aves que eram assadas a bordo, né? Que eram preparadas a bordo. Hoje em dia, essas comidas já não são mais preparadas a bordo, elas são apenas aquecidas a bordo, elas já vêm prontas do catering, mas naquela época eram. E mesmo depois que os hidroaviões perderam espaço, né, que começou a aumentar a infraestrutura terrestre para aeroportos, né, para aeródromos terrestres, né, pistas foram construídas no mundo inteiro, enfim, e a logística ficou mais fácil para as companhias trabalharem em terra, né, com aeroportos em terra. E os hidroaviões foram perdendo um pouco o espaço, mas mesmo assim continuaram a investir em serviço de bordo. Os aviões terrestres, né, aqueles que pousavam e decolavam de pistas em terra, começaram a ter serviços de bordo cada vez melhores. Nos anos 40, a variabilidade de coisas que podia embarcar aumentou, né, porque aí surgiram as comidas congeladas, e nos anos 50 e 60 era uma fartura, né? Cada carrinho, né, daqueles trolleys, né, aqueles carrinhos que os comissários saem empurrando nos corredores das aeronaves, eles eram gigantes, eram montados como se fossem mesas de buffet mesmo, de restaurantes. Tinha ali a opção de tudo. Carnes inteiras, peças inteiras, que o comissário com uma faca cortava e servia na quantidade que o passageiro demandasse. Queijos inteiros que também eram cortados na hora. Era uma fartura. Mas depois, como você sabe, essa fartura foi diminuindo, até chegar nos dias de hoje, que os serviços de bordo, mesmo das classes superiores, é bem mais enxuto. Por que isso aconteceu? Bom, alguns fatores vão aí responder essa questão. Primeiro, a questão do entretenimento. Voar era uma coisa que as pessoas tinham medo no passado, achavam meio perigoso, e elas precisavam ser entretidas a bordo de alguma forma. A comida era o principal entretenimento que as companhias aéreas podiam oferecer. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem acesso à internet a bordo, você tem um sistema de entretenimento digital do próprio avião, com vários filmes, séries, que o camarada pode assistir. Ele pode ouvir música, tem no sistema do próprio avião os canais de música para ele ficar ouvindo, relaxando, ou ele pode levar o seu próprio celular para ouvir música, para ver o filme que ele baixou, ou ele leva o celular para ficar trabalhando a bordo, enfim.
Entretenimento. Outras formas de entreter o passageiro a bordo surgiram, tirando o protagonismo da refeição. Em segundo lugar, tem a questão do tempo e do sabor. Surgiram os aviões a jato. Eles faziam trechos muito mais rapidamente. Isso dificultaria bastante que serviços de bordo muito complexos fossem realizados, principalmente naquelas rotas que se tornaram curtas demais. Não ia ter tempo hábil para oferecer tanta coisa assim. E além do mais, quando surgiram os aviões a jato, aviões que voam mais rápido e mais alto, surgiu também a pressurização artificial a bordo. Os aviões antes não eram pressurizados. Agora eles voam muito alto, são pressurizados, e a pressurização interfere diretamente no paladar. Por isso que tem gente que fala que comida de avião é horrível, porque interfere no paladar. A pressurização altera a maneira como nós percebemos o sabor das coisas. Então por que inventaram aviões que voam acima de uma altitude que a gente possa respirar naturalmente? Porque quanto mais alto você voa, menos formação meteorológica tem, então o voo é menos turbulento. Então, para ter mais conforto a bordo, inventou-se o avião pressurizado que voa mais alto. Mas aí isso atrapalhou um pouco o serviço de bordo. Então, esse excesso de comida oferecido já não fazia muito sentido também, porque as pessoas nem gostavam tanto mais assim da comida, de comer a bordo. Então, as empresas começaram a diminuir a quantidade de comida, só que pensando em formar bandejinhas mais bonitas, mais apresentáveis, para atrair, pelo menos visualmente, a atenção dos clientes. Em terceiro lugar, podemos colocar aí a questão da segurança, principalmente depois dos atentados aos Estados Unidos em 11 de setembro, quando tudo mudou na aviação. Tudo passou a ser pensado com um foco muito grande na segurança. Lembra que eu falei lá atrás no vídeo das carnes e queijos que o comissário cortava na hora? Como é que você vai embarcar esses facões a bordo no mundo em que a aviação pode sofrer ataques externos de terroristas, etc. Então, não só esses facões deixaram de embarcar, como também os talheres de metal, principalmente os da classe econômica. Das classes superiores foram mantidos, mas na classe econômica eles desapareceram. A maioria foi trocado por talheres de plástico, talheres descartáveis. E mesmo os da classe superior, classe executiva, primeira classe, eles não apresentavam pontas, né? As facas não apresentavam pontas, e os dentes dos garfos são mais frágeis, para se quebrar facilmente e não poderem ser usados como armas. E a quarta, e com certeza a mais importante, mais relevante justificativa para o serviço de bordo ter diminuído tanto é a questão financeira. Afinal de contas, as empresas aéreas precisam ser competitivas no mercado. Não dá mais para uma empresa ficar oferecendo lagosta e caviar, enquanto a concorrente está servindo frango ou massa. Ela precisa diminuir os gastos com comida para poder aumentar sua competitividade e se manter viva no mercado. As louças eram muito pesadas, então foram substituídas por materiais mais leves. Afinal de contas, quanto maior o peso, e nisso a prataria também acabou tendo que sair, porque também era pesado. Quanto mais peso o avião carrega, mais combustível ele consome. Então, diminuição de peso, diminuição com a própria comida e com uma melhoria, né, uma otimização da logística. Afinal de contas, dependendo de onde você está, fica difícil servir certas comidas. Como é que essa comida vai chegar até o catering para embarcar na sua aeronave? Então, vários estudos foram feitos para economizar nessa questão, nesse quesito, e a companhia poder sobreviver no mundo difícil que é o mundo corporativo de hoje.
Bom, acho que aí dei um bom resumo, né, um ampliado geral da história do serviço de bordo, passando aí um pouco pela história dos profissionais que fazem esse trabalho. Espero que você tenha curtido, tenha gostado aí dessas curiosidades e continue vindo me visitar nos próximos vídeos. A gente se vê. Tchau, tchau.